Oi, moçadinha! Aqui quem fala é a Fuinho, professora de Química, e nós vamos trabalhar no vídeo de hoje um pouquinho mais sobre radioatividade, com resoluções de exercícios envolvendo a cinética das desintegrações, que é aquela parte que a gente sempre comenta sobre qual é o período, qual é o tempo que demora para desintegrar o material radioativo, conhecido também como período de meia-vida, tempo de meia-vida. Então, vamos lá. O que seria um período de meia-vida? É um período, um tempo necessário para desintegrar metade do material radioativo. Então, a cada vez que passa um período de meia-vida, 50% do material radioativo vai ser desintegrado. Então, a primeira questão que nós temos aqui do ITA fala exatamente sobre isso. Qual seria o gráfico que vai apresentar melhor o decaimento de uma amostra contendo 10 gramas de material radioativo ao longo dos anos? Bom, decaimento, vamos pensar, 10 gramas. Início. Passando um período de meia-vida, o que vai acontecer com isso? Vai cair pela metade. Serão apenas 5 gramas. Passando um segundo período, isso vai cair pela metade, 2,5. E assim por diante. Terceiro período, 1,25. Então, sendo assim, a massa inicial 10, 10, 10 para todos. Aqui ela caiu, depois ficou constante, não vai acontecer isso. Ela cai constantemente até ter uma tendência a zero. Então, aqui não, a melhor opção seria a curva do gráfico C. Então, conforme o tempo, os anos vão passando, há um decaimento desse material radioativo. Muito bem. A questão de número 2, nós vamos começar a calcular. Então, tá bom. Vamos ver como funciona essa parte de meia-vida. Um certo isótopo radioativo apresenta um período de semidesintegração ou meia-vida de 5 horas. Então, isso é importante, é o período de meia-vida desse material. Lembrando que período de meia-vida pode ser extremamente curto, alguns segundos, até menos do que isso, e tem outros materiais que o período de meia-vida é muito longo, anos, milhares de anos. Este aqui é de 5 horas. Então, partindo de uma massa inicial de 400 gramas, após quantas horas a mesma ficará reduzida a 626,25 gramas? Não sei. Deixa eu ver aqui. Sem grandes problemas. Posso fazer devagarzinho, ó. Início. Eu tenho 400 gramas. Passando um período de meia-vida, essa massa será reduzida à metade. Então, teremos 200 gramas. Chegou no que eu quero, 6,25? Não, tá bem longe. Então, continua. Passando um segundo período de meia-vida, os 200 vai quebrar pela metade. Ficarão apenas 100 gramas. Passando mais um período. Terceiro período. 100 quebra pela metade. 50 gramas. Não chegou no que eu quero. Quarto período. 50 quebra pela metade. 25 gramas. Não está ainda aonde eu quero. Quinto período. 25 quebra pela metade. 12,5. Tá chegando. Quero chegar em 6,25. Então, passando mais um período, 12,5 quebra pela metade, 6,25 gramas. Opa! Agora sim chegou na quantidade final que ele me pediu. Então, agora fica bastante fácil. Quanto tempo? O tempo total
6 períodos. Cada período de meia-vida era de 5 horas, então 6 vezes 5 horas, portanto, 30 horas é o tempo total necessário para chegar na quantidade de 6,25 gramas. Resposta bem tranquilinha, letra D. Na questão de número 3, não é diferente. É a mesma sequência, olha. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas qualidades, tais como emitir radiação gama e meia-vida apropriada. Um dos isótopos usados é o tecnésio, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Opa, deixa eu grifar aqui e deixar a informação guardada. Meia-vida do tecnésio, 6 horas. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da quantidade inicial, da intensidade inicial? Então, é a mesma coisa. Então, você começa de uma porcentagem no início de 100%. E ele quer chegar no final a 3,125%. Então, passa um período, vermelhinho aqui, 100% cai para 50%, não chegou no que eu quero. Então, passa mais um período, vai para 25%, mais um período, 12,5%, mais um período, 6,25%, não chegou ainda. Mais um período, quebra para 3,125%. Então, isso aqui é o que eu quero chegar, é a minha parte final. Foram um período, 2, 3, 4, 5 períodos. Cada período, como a gente já sabia aqui, ó, era de 6 horas, então o tempo total vai ser de 5 períodos. 5 vezes 6 horas, 30 horas mais uma vez. Respondido sem grandes problemas. Então, meia-vida é uma parte também importante de radioatividade, mas até que a gente faz sem grandes problemas. É tranquilo para ser resolvido. Muito bem. A próxima questão fala o seguinte. Em 1987, na cidade de Goiânia, aproximadamente 20 gramas de césio foram manipulados por várias pessoas, causando um grande acidente radiológico. Então, é aquele famoso acidente nuclear que aconteceu em Goiânia. Todo mundo conhece, acho que a maioria já deve ter escutado bastante aquele acidente nuclear, aonde nós temos um equipamento, e esse equipamento de laboratório estava numa região de lixão, e aí então, o que aconteceu? Mexeram, desmontaram e encontraram césio, bastante interessante, levaram para casa os catadores de lixo, e a partir daí contaminou muita gente. Bom, continuando. Sabendo-se que a massa final do césio, após 240 anos, será de 0,08 gramas, esboce um gráfico que represente o decaimento da massa em função do tempo e calcule o tempo de meia-vida. Então, nessa questão, ele pede duas coisas. Ele deu o tempo
total, 240 anos, e pede a meia-vida. Então, exercício inverso do que a gente estava fazendo. Os outros já tinha meia-vida e eu precisava achar o tempo total. Então, aqui eu tenho o tempo total, 240 anos. Posso escrever. E ele pede qual é o período de meia-vida. Não sei. Bom, a massa inicial era de 20 gramas. Esse é o início. E depois de 240 anos, 0,08. Então, nós vamos fazer de novo aquela relação. E depois de tudo isso, esboçar um gráfico. Início. Massa, 20 gramas. Um período, quebra pela metade, 10 gramas. Mais um período, pela metade, 5 gramas. Mais um período, pela metade, 2,5 gramas. E assim vai. Depois, mais um período. O que a gente vai ter? 1,25 gramas. Mais um período, 1,25 dividido por 2, 0,625 gramas. Não chegou no 0,08 ainda. Mais um período, 0,600 dividido por 2 é 0,300. Como é ali 625, aqui vai ser 1, 2, 7, sei lá, alguma coisa. Vou colocar 1,13 aproximadamente. 313. Aí, mais um período, não chegou no 0,08. 313 dividido por 2 dá 0,300 por 2 é 150. Então, isso aqui é 156, aproximadamente. 156 gramas. Não chegou no 0,08 ainda. Então, esse 156 ali eu vou dividir por 2, vai dar o 0,080. 80 ou 8 aproximadamente, é 7 ponto alguma coisa. Lembrando que isso daqui no final não está exatamente, está aproximadamente. Mas não tem problema, que a variação é muito pequena. Então, nós temos um período de meia-vida que vai ser próximo de. Vamos calcular? Quantos períodos passaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 períodos se passaram e esses 8 períodos dão um total de tempo de 240 anos. Então, cada período de meia-vida vai ser próximo a 30 anos. Então, quer dizer, depois desse acidente que aconteceu em Goiânia, por volta de 30 anos, terá passado apenas um período de meia-vida. Então, se o acidente foi em 1987, 30 anos depois, 30 anos dá quanto aqui, gente? Mais 13, ano 2000. Depois mais 17, 2017, nós teríamos 50% de material radioativo ainda, tá? Muito bem. E depois disso, ele pediu para fazer um gráfico. Então tá, vamos fazer um gráficozinho. Gráficozinho, vai lá, bonitinho, com uma régua, coloque as informações. Tenho aqui dados, quantidades que eu tenho. Posso ter, às vezes, número de átomos, porcentagem. Neste caso, ele me deu massa. Então, a massa em gramas. Coloque lá. E aí, o tempo, que nós temos esse tempo em anos. Então, pode colocar tempo em anos. Mais ou menos isso, certo? Então, aí vocês vão
colocando os valores mais interessantes. Qual que é o período de meia-vida? 30 anos. Passaram 8. Então, se você quiser, você pode chegar aqui e colocar algumas divisões, né? Um período, 2. Posso pegar aqui, ó, e fazer essa divisão. Pode fazer, ó lá. Próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 períodos aproximadamente. Então, eu posso colocar ali, interessante, de 30 a 30 anos, ó, 30, 60, 90 e por aí vai. Fuinho, eu preciso colocar todos os valores? Não, né? Mas é interessante colocar alguns para esboçar esse gráfico. E massa, começou de 20, vai terminar com 0,08. Então, aqui você pode colocar algumas divisões interessantes, né? Então, olha lá, início, vou começar de 20, divida pela metade, ó, 20, metade, 10, metade da metade, ó, 5, e assim por diante, ó, 2,5. Então, é interessante colocar de metades e metades. Mais fácil na hora de marcar. E aí, a gente vai construindo o gráfico sem problema nenhum. 20 gramas é inicial. Tá lá. Aqui, ó. Certo? Daí eu tenho, passando um período, 10 gramas. Um período de quanto? 30 anos. Então, você vem aqui no 30 anos, eu tenho 10 gramas. Segundo ponto. 5 gramas eu tenho em 2 períodos. Enfim, sem grandes problemas, a gente vai marcando. Muito melhor, inclusive, do que eu estou fazendo aqui, mais rapidamente no vídeo, para não pegar muito tempo. Lá em 240 anos eu tenho 0,08. Então, quer dizer, aqui ó, vai ser bem próximo do zero. Então, você vem com as informações e faz o gráfico dessa curva de decaimento. Vou chegar bem próximo do zero lá no 240. Certinho, moçadinha? Então, este foi mais um exercício de meia-vida, onde nós tínhamos um tempo total, precisamos achar a meia-vida e depois esboçar um gráfico. Muito bom. Próxima questão, nós temos aqui uma questão da Unesp, que fala, para mostrar os efeitos da exposição de células e tecidos do organismo a elevados níveis de radiação nuclear, um professor utilizou a figura de um pulmão humano e nela indicou o que pode ocorrer em consequência de ação de radicais livres. O professor pediu aos seus alunos que o ajudassem a completar corretamente a figura, escolhendo um símbolo para representar a utilização da radiação, símbolo de radiação nuclear, nas posições assinaladas com os pontos de interrogação. Então, essa é uma questão bastante simples. Então, tem aqui os dois lugares com pontos de interrogação. Eu tenho que colocar o quê? Símbolo de radiação nuclear. Aqui vai dizer que os radicais livres pode provocar danos ao DNA, morte celular, fibrose, inflamação, destruição de tecidos, disfunção celular, mas nada disso me interessa. Me interessa apenas saber que eu tenho que colocar nos espaços o símbolo de radiação nuclear. Então, nós temos aqui caveirinha, veneno, eletricidade, radiação nuclear. A única possibilidade é a letra C. Depois aqui é de reciclagem e de material inflamável. Então, respondendo a questão, tem o símbolo de material nuclear, de radiação nuclear,
que envolve substâncias radioativas. Resposta, letra C. E nós vamos aí para a última série de exercícios de meia-vida. O exercício 6, que vai falar para a gente sobre um programa nuclear do Irã, que tem chamado a atenção internacional em função das possíveis aplicações militares decorrentes do enriquecimento do urânio. Na natureza, o urânio ocorre em duas formas isotópicas, o isótopo 235 e o 238, cujas abundâncias são, respectivamente, 0,7% do primeiro, 99,3%. O 238 é radioativo, com tempo de meia-vida 4,5 vezes 10 a nona anos. Muitos anos, para poder reduzir pela metade, independentemente do tipo de aplicação desejada. Sobre o uso do urânio, considere a equação abaixo e analise as afirmativas. Então, tem aqui, ó, urânio 235. Bombardeou com nêutron. Produziu bário, criptônio e outros nêutrons. Essa reação é bastante famosa, usado nas usinas nucleares. Então, você tem esse tipo de processo radioativo usado para fornecimento de energia elétrica em um país, mas também é o mesmo processo usado em bombas nucleares, tá? Que é um processo onde, vejam, os números que nós temos aqui no urânio são grandes. A massa dele é 235, aqui o número atômico 92, e ele originou partículas menores, o bário e o criptônio. Então, eu posso achar esses números? Posso, tá? Mas é lógico que eu já consigo perceber que esses números são menores do que o urânio original, certo? Então, olha lá. Muito bem. Se são menores, isso significa dizer que o urânio ele foi quebrado. Se ele foi quebrado, é um processo de fissão nuclear. Então, a partir daí, numa bomba atômica, por exemplo, esses nêutrons vão atacar o urânio, vai quebrar esse urânio em bário e criptônio, é um dos processos, liberando outros nêutrons que voltam a atacar, quebrando novamente, e o processo continua, é chamado de reação em cadeia, certo? Então, algumas informações sobre a equação, o processo radioativo aqui indicado. Então, vamos lá. As afirmações. A primeira diz assim: o urânio 238 possui 3 prótons a mais que o urânio 235? Não. Se aqui é urânio e lá é urânio, tem que ter o mesmo número atômico. Se o urânio, vou escrever aqui, ó, o número atômico dele lá embaixo é 92, todos os átomos de urânio têm número atômico 92. Quer dizer, tem 92 prótons. Qual é a diferença do urânio 235 para o urânio 238? A diferença aqui na massa é apenas o número de nêutrons. Este de número de massa maior, 238, ele tem 3 nêutrons a mais. Não é o número de prótons. Então, essa está errada, porque os dois são isótopos. Tem que ter o mesmo número de prótons. Segunda afirmação. Os 3 nêutrons liberados podem iniciar um processo de reação em cadeia. Então, nêutrons liberados voltam a atacar. Então, é uma reação em cadeia? Sim, é verdadeira. Terceira. A terceira diz: o criptônio formado tem número atômico igual a 36? Então, é aquele processo de equação. 92 mais 0, aqui embaixo, no urânio, que é o número atômico, é 92.
Então, do lado de cá tem que dar 92 também. Então, 56 para 92, para dar 92, quanto é que falta? 36. 36, tá legal. E o número de massa é 96. Lá em cima, o Y é 96. Não sei, tem que fazer conta. Ó, lá em cima, no urânio é 235, equaçãozinha. Mais um nêutron, que lá em cima tem valor 1, já vou colocar número 1. É igual, lá em cima, no bário é 140. Mais, lá em cima, no criptônio, eu não sei quanto vale, eu vou colocar Y. Mais 3 nêutrons, 3 vezes 1. Então, tem que resolver para descobrir isso. Então, aqui deu 236, é igual 143, mais Y. O Y é 236 menos 143. 3 aqui para 6, o final deu 3. Ele já falou que aqui a massa é 96. Não, o final é 3, não é 6. Então, eu já sei que isso está errado. Certo? Fazendo a conta, 93. Então, falso. Muito bem. 4. A equação acima representa a fissão nuclear do urânio? Sim. Por que fissão nuclear? Então, agora a gente colocando os números, a gente consegue perceber que, olha, o urânio tinha massa 235, ele foi quebrado em 2 outros elementos com valores menores de massa, 140 do bário e 93. Um número grandão quebrado em 2 números menores. Embaixo a mesma coisa, ó. De 92 ele foi quebrado para 56, 36, então ele foi quebrado. Portanto, é um processo de fissão nuclear verdadeiro. Aí nós temos a última, que diz, em virtude do tempo de meia-vida extremamente longo, muito longo, né? Olha aqui, muito longo. O urânio 238 não pode, de forma alguma, ser descartado no meio ambiente. Lógico que não, verdadeiríssimo, né? Então vai ficar contaminando por muito tempo. Então, as verdadeiras são 2, 4 e 5. Resposta, letra D. E o último exercício da minha lista, dessa listinha aí que nós temos, diz: por meio de estudos pormenorizados realizados por bioantropólogos mexicanos, constatou-se que as feições do fóssil humano mais antigo, já encontrado no México, eram muito parecidas com aborígenes australianos. O fóssil em questão, com 12 mil anos. É o crânio conhecido como mulher de Penon. A determinação da idade de um fóssil é baseada no decaimento radioativo do isótopo carbono 14, aquele famoso teste do carbono 14, cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 6 mil anos. Então, informações. O fóssil falou que tem lá a idade, 12 mil anos. 12 mil anos. E o carbono 14, que foi o teste para determinar a idade do fóssil, tem um período de meia-vida de 6 mil anos. Então, quer dizer, quantos períodos de meia-vida do carbono 14 passaram para dar o tempo total de 12 mil anos? Então, a gente consegue fazer essa divisão de 12 mil anos da idade do fóssil, dividido por 6 mil anos, que é o período de meia-vida. Então, a gente consegue perceber que são 2 períodos de meia-vida, apenas. Então, a percentagem de carbono 14 encontrada atualmente no fóssil em relação àquela contida no momento da morte é aproximadamente igual a quanto? Passe 2 períodos. Então, tudo começa com 100%. Beleza. Passou um período, 6 mil anos, caiu para 50. Passou o segundo período, outros 6 mil anos, chega a
25%. Como a gente tinha que chegar a 12 mil anos, a porcentagem vai ser, 6 mil mais 6 mil. Final, 25%. Resposta, letra A. Então é isso, moçadinha. Espero que vocês tenham gostado de meia-vida, de radioatividade de modo geral, que é um assunto bastante interessante e gostoso de fazer na parte de resolução de exercícios. Então, bons trabalhos, fiquem bem.